Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu Espírito que flui em nós e através de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo Seu amor, em primeiro lugar, que o Senhor derramou em nossos corações e que sem Ti nós não poderíamos fazer nada. Sabemos que o Senhor está sempre pronto para nos auxiliar, para nos socorrer. Sabemos que Sua mão está sempre estendida para nos abençoar. E nós queremos corresponder, Senhor, a essa Sua fidelidade, a esse amor. Essa música diz: guia-me mais fundo que já estive. E nós precisamos disso em nossas vidas, Pai. Precisamos ser guiados pelo Senhor a níveis mais profundos de intimidade, a níveis mais profundos de conhecimento e revelação, e a níveis mais profundos na vida espiritual. Nos auxilie nessa tarde a entendermos a Sua palavra. Nós pedimos a ajuda do escritor, o Espírito Santo, para que possamos compreender e praticar essa palavra que transforma. E em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos ouviu e nos atendeu. Em nome de Jesus. Aleluia. Como sempre, estamos aqui para falar a respeito de fé, porque o justo viverá pela fé. O verdadeiro sinal de que uma pessoa crê em Deus é a fé, a manifestação de sua fé. Porque nós somos rodeados de pessoas que confiam em Deus, que sabem que Deus é real, mas às vezes as suas fés estão tão pequenininhas que você não consegue ver na vida delas a real manifestação dessa fé. E a fé é a certeza de que existem coisas que nós esperamos receber e que é nossa e que são nossas. E também a fé é a certeza de que aquilo que não vemos com os nossos olhos é real, e muitas vezes mais real do que aquilo que nós vimos. Eu quero dizer com isso que o estilo de vida de todo aquele que está junto a Deus tem que necessariamente ser uma vida de fé. Não tem uma forma diferente de ser. Primeiro, porque nós não vemos a Deus. Nós não vimos Jesus em carne, mas nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. E se nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, é necessário que nós creiamos em todos os outros aspectos do Evangelho, todas as outras facetas de Evangelho. O apóstolo Pedro diz que a graça de Deus é multiforme, ou seja, ela tem várias formas diferentes de ser vivenciada, e precisamos crer em todas essas formas para podermos viver plenamente tudo aquilo que Deus já deixou para nós. Porque muito facilmente nós cremos a respeito de salvação, não é? Nós conseguimos muito facilmente crer na bondade de Deus. Mas da mesma forma que cremos em salvação, precisamos crer e viver as outras coisas. Digo a respeito de cura, a respeito de libertação, a respeito de uma vida saciada de todas as coisas. Se quiserdes, Deus disse para o povo hebreu, se quiserdes me ouvirdes, se quiserdes me obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Falando a respeito de Canaã. Porém lá mesmo já disse, em Hebreus diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus, porque aqueles não descansaram, pois por incredulidade levaram 40 anos para entrar na terra. E ainda assim, quando entraram, a profecia permaneceu, ainda resta um descanso para o povo de Deus. E em Hebreus nós vemos escrito que esse descanso é para nós hoje, os que estamos em Cristo, porque todos aqueles que morreram na velha aliança, morreram esperando a manifestação do Filho de Deus, até que Ele veio, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, veio para os que eram seus, para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, e por isso hoje nós temos a chance de ter uma vida pela fé com Cristo, crendo que Ele é real, crendo que Ele está conosco e vivenciando. E a palavra é verdadeira. Quando nós cremos, nós vemos manifestada a glória de Deus. E muitos de nós hoje, muitos de nós podemos já dizer que vimos a Cristo, que já ouvimos Cristo, que já sentimos Jesus perto de nós, que já vimos o Seu manifestar através de milagres, através de curas,
através de eventos sobrenaturais. Muitos dos irmãos do meio pentecostal não podem dizer que nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Sabe, eu durante muitos anos em minha vida, e já falei isso para alguns, muitos anos eu fui ateu, completamente incrédulo a respeito de qualquer coisa que não fosse visível ou que fosse possível de comprovar cientificamente. Até que um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia eu vi coisas com os meus olhos, com estes olhos que eu tenho aqui hoje, acoplados em meu crânio. Com esses olhos eu vi coisas em que eu disse: rapaz, o mundo sobrenatural é real, porque isso não tem explicação natural. Não existe uma explicação científica nem de qualquer outra forma que possa explicar isso que eu vi com os meus olhos, a não ser uma manifestação do sobrenatural. E eu passei a acreditar, a partir daquele momento, no mundo sobrenatural, mas ainda assim não queria ter uma relação com Deus, porque eu sei que uma relação com Deus envolve compromisso. Afinal, é uma aliança que se faz. E uma aliança existe responsabilidades, direitos e deveres de ambas as partes. E eu não queria ter um compromisso com Deus, porque eu sabia que haviam certos compromissos que eu deveria tomar, certas responsabilidades. Então, um dia eu me encontrei com Deus, fui arrebatado pelo seu amor e eu não tive como ficar longe dele. Me aproximei de Deus, vivi com ele e venho vivendo com ele já há mais de 15 anos. Não, 14 anos, há mais de 14 anos. E eu já vi coisas acontecendo através de oração, através da fé, que me dão a certeza de que Deus é real. Então, até hoje, meus queridos, até hoje, em alguns momentos o inimigo vem e coloca na minha mente a dúvida. Até hoje ele ainda insistentemente vem trazer para mim a incredulidade. E ele me diz muitas vezes: talvez isso tudo que você esteja vivendo não seja real, porque pode ser que Deus nem exista. Só que isso nem adianta mais, porque hoje em dia, todas as vezes que ele vem, eu digo a ele: é mesmo, Satanás? E aquela cura que Deus realizou na minha vida? E aquela cura que Deus operou na vida daquela irmã quando oramos? E aquele milagre de provisão que aconteceu no momento que estávamos passando necessidade? E aquele sonho que eu tive, que o Senhor me revelou algumas coisas que se comprovaram verdade? Então nós vivemos a fé e trazemos à realidade certas coisas, meus amados, que hoje nós não podemos mais dizer que Deus não é real, porque nós provamos e vimos a sua bondade, porque nós experimentamos a palavra de Deus e colocamos ela em prática e vimos e provamos e experimentamos que ela é verdadeira. Então hoje o inimigo não pode mais me atacar na incredulidade que eu tinha no tempo de juventude, porque as experiências que eu já tive com Deus hoje criaram em mim uma base sólida para que eu possa duvidar de qualquer coisa que meus olhos veem, mas da existência de Deus eu não consigo mais duvidar. De que Jesus é de fato o Cristo, eu não consigo mais duvidar, porque isso foi criado em mim através das experiências. E porque eu estou sendo levado a falar isso nesse momento? Nosso programa é sobre fé, e nós já falamos várias vezes a respeito do crescimento da fé. A base sólida da fé é a palavra de Deus, e é necessário que nós estejamos cheios da palavra para podermos viver e aí ter experiências com Deus. Eu quero que você não tema uma tempestade que apareça diante da sua vida. Eu quero que você não tenha receio de coisas que parecem assombrosas demais, porque isso que vem contra a sua vida vem para te fortalecer. Deixa eu ler com você algo que está em Tiago. Se você está com sua Bíblia, pega ela aí. Abre a sua Bíblia no livro de Tiago. Se você não tiver, corre e pega a sua Bíblia.
É muito importante todo aquele que vai ouvir a palavra, leia também, para que comprove que aquilo que está escrito, aquilo que está sendo falado é realmente aquilo que está escrito. Veja, Tiago capítulo 1. No versículo 2, ele já começa logo a sua carta dizendo: meus irmãos, tenham grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. No verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Meus queridos, quando nós vamos para a academia, o começo, especialmente, é doloroso. Você machuca os músculos, mas a gente sabe que a gente machuca eles para que eles cresçam. Da mesma forma, a nossa fé, ela cresce conforme temos experiência com Deus. Porque a base da fé é a palavra. Mas o que fortalece essa fé é a intimidade com Deus. Não pense que a tempestade que aparece no seu horizonte é para te destruir. Mas essa tempestade que aparece no seu horizonte é para te deixar mais forte, para te fortalecer e te deixar mais certo de quem é o seu Deus. Porque a primeira vez que você passa por um problema, um exemplo prático que eu vou dar. A primeira vez que eu vi a minha avó internada na UTI, convulsionando na minha frente, foi desesperador. E eu achei que ela ia morrer. E a minha fé foi embora. Saiu correndo pela janela. Eu ainda tentei segurar ela, mas não consegui. A minha fé fugiu. Acabou. Fiquei eu lá como que destruído, já pronto para o enterro. E os médicos disseram: se ela sobreviver, vai ser em estado vegetativo. Mas a minha esposa, muito sabiamente, pegou a palavra, leu aquele trecho que está em Ezequiel sobre o vale de ossos secos, e como o homem de Deus profetizou aos ossos para que eles voltassem a ter carne, ela fez algo semelhante, declarando que o corpo de minha avó voltasse à vida. E adivinhe só, voltou. No dia seguinte ela já estava falando. Não falando com voz audível, porque tinham colocado um negócio na garganta dela, mas ela conseguia mexer a boca e reclamar, dizendo que queria tomar café. Então isso aconteceu em 2019, se não me engano. Foi 2019. No segundo momento, em 2020, em que ela passou mais uma vez por esse problema, aí o meu comportamento já foi diferente. Porque eu vivi aquilo a primeira vez e eu vi a fé funcionar. Eu vi que uma palavra lançada, inspirada por Deus, uma palavra que uma pessoa crendo, falou, estando inspirada por Deus, funcionou. E se fez verdade aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele declarou: aquilo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. Eu vi isso funcionar. É evidente que tantos anos na igreja eu já tinha visto isso várias vezes, mas quando é algo grande, demais aos nossos olhos, no momento nós às vezes somos levados pelos sentimentos e pelas emoções. E aconteceu em 2020 novamente, mas dessa vez eu já estava mais certo de quem Deus era. Eu já estava mais certo a respeito do que a fé pode fazer naquela situação.
Então, quando ela estava na cama do hospital e convulsionou novamente, a minha fé não correu pela janela, nem pela porta, mas a minha fé correu para cima dela, da minha avó. E a coisa que eu fiz foi imediatamente colocar a mão sobre a cabeça dela e declarar cura e vida. Quando os médicos chegaram, disseram: o que aconteceu? Ela convulsionou. Eu disse: ela convulsionou, mas já está bem. E ela foi para a UTI novamente, desacordada novamente, mas eu já estava dizendo: ela está bem, ela vai ficar bem e ela vai voltar para casa mais saudável do que quando veio. E aconteceu. E eu disse a ela: vó, nunca mais você vai ficar internada no hospital, porque a sua saúde vai te permitir viver seus dias em casa, sem ter problemas algum. E no momento de partir, você simplesmente vai expirar. E já se fazem 4 anos e ela nunca mais ficou internada no hospital. E eu declaro sempre sobre ela isso: você não vai ficar internada, porque é um sofrimento para quem está internado, é um sofrimento para a família. Ela tem 86 anos e ela disse que quer partir quando tiver mais de 100. Deus é bom. Mas ela não precisa passar por um leito de hospital. Nenhum de nós precisa passar por um leito de hospital para experimentar a morte. É verdade que nossos corpos físicos vão se desgastando e todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos encontrar um momento em que o corpo vai adormecer e não vai acordar mais. Porém, nós não precisamos de uma doença para morrer. Porque conheço vários homens de Deus que viveram suas vidas em fé e no momento de partir simplesmente se despediram da família e foram embora. Esse é o padrão de vida que Deus quer para nós. Agora você tem que ter aquilo que você diz. Você vai ter aquilo que você diz. Entende? O tema de hoje é justamente sobre esse, de como a nossa vida em fé, ela é revelada por aquilo que a gente fala. Conforme a Angélica ousadamente declarou a palavra e deu uma ordem para que vida voltasse ao corpo daquela senhora, a vida voltou. E agora eu trago para nós um versículo bem famoso, pelo menos para nós da Igreja Verbo da Vida, o Marcos 11, 23, diz que em verdade vos afirmo, Jesus falando a seus discípulos. Eu vou trazer o que aconteceu antes, primeiro. Abra lá sua Bíblia, Marcos 11. No versículo 12, diz assim: quando Jesus e seus discípulos saíram de Betânia, Jesus teve fome. Ele viu de longe uma figueira que estava com folhas e foi ver se acharia alguma coisa nela. Mas quando chegou lá, ela não tinha frutos, só tinha folhas, porque ainda não era o tempo dos figos. E Jesus disse: nunca mais ninguém vai comer algum fruto de ti, para sempre. E os discípulos ouviram isso. Isso foi num dia. No dia seguinte, no verso 20, aí aconteceram algumas coisas na cidade, né? Foram para Jerusalém. Aí no dia seguinte, no verso 20, passando pela manhã, pela mesma figueira, eles viram que ela havia secado desde a raiz. Pedro lembrou o que Jesus falou no dia anterior e disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. Amaldiçoastes, Pedro falou. E Jesus respondeu dizendo: tenha fé de Deus. Porque em verdade, agora anota esse versículo aí, risca ele, coloca uma lâmpada aí do lado, um pisca-pisca, faz alguma coisa. Jesus disse: porque em verdade eu te digo, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Vamos guardar esse versículo hoje.
Jesus está dizendo que qualquer pessoa que crer algo em seu coração e falar com sua boca vai ter aquilo que diz. Isso concorda com aquilo que está escrito em Provérbios. Está escrito que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que souber usar bem dela, comerá de seu fruto. Isso concorda com o que está no capítulo 1 de Gênesis, onde está escrito que Deus criou o mundo através de sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja terra seca e houve terra seca. Nós já batemos nessa tecla várias vezes aqui nesse programa, várias vezes nos cultos, e nós vamos continuar. Por quê? Porque nós insistentemente ainda queremos falar errado. Nós estamos falando em desacordo com a palavra de Deus, e é por isso que muitas coisas em nossas vidas ainda estão em desacordo com a palavra de Deus. Quer ver a primeira delas? Vou dizer. Muitos de nós ainda abrem a boca para dizer: eu sou um pecador. E isso é o mais comum que as pessoas utilizam como símbolo de humildade. Só que eu disser para você que você discordar de Deus não faz você humilde. Pelo contrário, quando você discorda de Deus, você se faz mais inteligente do que Ele. E para mim isso não há um maior sinal de soberba do que esse. Achar que sabe mais alguma coisa do que Deus, que é o Criador dos céus, da terra, de tudo, de todas as pessoas e de tudo que há no mundo. E você pode dizer: tá, Vitor, como é que eu estou discordando de Deus quando eu falo que sou pecador? Não está escrito que todos nós somos pecadores? Está escrito que todo aquele que se faz carne nasce no pecado, é concebido em pecado e peca. Em Romanos 13 está dizendo que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas em Romanos 7 está escrito que todos nós encontramos em nossos corpos uma lei que é contrária à vontade de Deus. Porque se eu quero fazer o bem, faço o mal. E o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. E ele conclui dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Só que ele não para aí. O problema é que a gente para aí. A gente lê só um pedaço da Bíblia e quer abrir doutrina, quer criar doutrina baseada nisso. Porque logo no capítulo 8 ele vem dizendo: mas graças a Deus que manifestou Cristo a nós. E ele começa a falar como nós vamos agora viver para o pecado se nós estamos mortos para o pecado. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E eu encontro pessoas por aí afora dizendo: sou pecador, sou pecador, sou pecador, quando o próprio Deus aqui diz que nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então guarde isso no seu coração. Pecador é aquele que vive pecando, e pecador não pode se aproximar de Deus. Para chegar perto de Deus, você precisa ter a expiação pelo seu pecado, e o sangue de Jesus já fez isso por nós. Por isso que hoje nós podemos chegar diante de Deus em oração, sem medo, sem vergonha, sem condenação, sem sentimento de culpa, porque o sangue de Jesus já abriu o caminho para nós. Já nos purificou de toda maldade, já nos limpou de todo pecado. E é por isso que hoje nós devemos viver essa vida, refletindo essa vida santa, justa, piedosa e irrepreensível. Então me diga, se eu fui lavado de todo pecado, se eu fui lavado pelo sangue de Jesus e hoje fui feito mais alvo que a neve, e se tenho hoje essa nova vida em Deus que Ele me deu, como eu posso abrir a minha boca e dizer por aí que sou um pecador? Que fruto eu vou colher se eu sair por aí dizendo que sou pecador? Que fruto eu vou colher se eu sair por aí dizendo que sou doente, que estou enfermo? Que fruto eu vou colher se eu sair por aí dizendo que sou miserável? E é por isso que a gente vai sempre ficar falando disso. Enquanto eu não encontrar as pessoas que me rodeiam falando aquilo que a palavra de Deus diz, eu não vou parar de falar as mesmas coisas.
Enquanto eu mesmo não estiver praticando tudo isso na minha vida, em todos os lugares e em todos os aspectos, eu não vou parar de estudar as mesmas coisas, porque é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, até que elas sejam vivas em nós. Meu Deus, olha a hora. Já tem mais de 20 minutos que a gente está aqui. Não cheguei nem na primeira metade da pregação. Deus é bom. Deus é muito bom. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 10 diz isso. Romanos 10 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E no momento que a fé entra em nossos corações, então nós devemos confessar, nós devemos falar que Jesus é o nosso Salvador e dono, Senhor de nossas vidas. Se para a salvação é assim, para todas as outras coisas não seria diferente, meus amados. Para todas as outras coisas em nossas vidas, nós precisamos falar aquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos concordar com o que está escrito e abrir as nossas bocas. Em Mateus, Jesus explica, ele fala que a boca vai falar aquilo que está cheio o coração. Então nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. E eu queria levar vocês em Josué. Abra aí sua Bíblia em Josué, 6º livro da Bíblia. É fácil de achar. No capítulo 1. Muitas pessoas gostam do versículo 9, né? Que o versículo 9 diz: Não mandei eu, seja forte e corajoso, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Isso é uma verdade que nós temos que ter sempre diante de nós. Mas tem um versículo que eu gosto bastante. É o versículo 8, em que Deus fala com Josué, um conselho de vida vindo do próprio Deus. Ele fala: não se aparte da sua boca este livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. De dia e de noite. Medita neste livro de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então, e assim, consequentemente, você, atente para isso, você, Josué, trazendo para o nosso caso, nós, diga, eu farei prosperar o meu caminho. Entendeu? Vamos ler novamente. Não se aparte da sua boca. Repare que ele não falou nem olho, falou boca. Não se aparte da sua boca este livro. Medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Ainda diz mais: e serás bem-sucedido. Pronto. Você não precisa mais ir para nenhuma palestra de coach. Você não precisa mais ir para nenhuma palestra que venha ensinar o caminho do sucesso. Deus já deu para Josué o caminho do sucesso e devemos segui-lo. Muitas vezes nós perdemos tempo em oração pedindo a Deus coisas que Ele já fez, coisas que Ele já nos deu, coisas que Ele já revelou, e ficamos pedindo a Deus: Senhor, me faça crescer, Senhor, me faça ter fé, Senhor, aumenta a minha fé. Olha, eu vou dizer para você um segredo nesses poucos minutos que nos restam. Não existe uma oração mais infrutífera do que essa: Senhor, aumenta a minha fé. Não tem. Não tem. A gente pode ficar o dia inteiro: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, o dia inteiro, e a nossa fé não vai aumentar 1 grama. Por quê? Nossa, Vitor, que cruel isso. Por quê? Não é cruel, porque Deus já disse como a fé aumenta. Romanos 10: a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Josué, medita no livro de dia e de noite, para que você aprenda tudo. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada
de 2 gumes é capaz de juntar, de se chegar no âmago do seio e separar juntas e medulas. E ele diz mais, é capaz de separar mente e espírito, é capaz de separar as intenções da mente das intenções do coração. Essa é a palavra de hoje. Esse é o que temos para hoje. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus e falar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Havia muitas outras coisas que eu queria falar com vocês. Muitas outras coisas que eu mesmo queria receber. Porém, a nossa porção para hoje foi essa. E foi uma boa introdução para o que virá no próximo sábado. Porque nós vamos continuar falando a respeito de palavras. Porque a fé primeiramente se manifesta através daquilo que nós falamos. Uma das primeiras obras que mostra a nossa fé é aquilo que sai de nossa boca. Porque se uma pessoa está passando por dificuldades e ela já diz logo, isso não vai dar certo, ou isso não tem jeito, ela já está mostrando a sua incredulidade. Porém, quando uma pessoa está passando por problemas e você chega perto dela, ela diz, mas isso não vai ficar assim? Mas isso vai melhorar? Ah! Como é bom encontrar pessoas assim. Como é bom você encontrar pessoas que diante da circunstância dizem, mas isso não vai ficar assim. Essa tarde a gente estava evangelizando, eu e a Angélica, e passamos numa casa e uma senhorinha idosa veio mancando abrir a porta. E perguntamos, como a senhora está? E ela disse, estou boa. Isso me marcou. Ela disse, estou boa. Glórias a Deus, porque só vai melhorar. E ela ainda falou aquela frase que muita gente diz, né? Tem que dizer que tá bem, né? Tem que dizer que tá bem para melhorar. Ela disse que é verdade. Nós temos que dizer aquilo que a palavra de Deus diz. No final das contas, nós temos que olhar para as circunstâncias e não declarar as circunstâncias. Nós temos que declarar aquilo que a palavra diz. E esse é o segredo da vida de sucesso. Esse é o segredo da vida com Deus. Então, meus amados, fique com esse ensinamento hoje. Nós vamos ficar com isso hoje. De que precisamos alinhar a nossa palavra com a palavra de Deus. Nós precisamos alinhar aquilo que sai de nossa boca com aquilo que sai da boca de Deus. Nós precisamos ter uma vida de leitura e compreensão da palavra para podermos ter uma vida que fala aquilo que a palavra diz. E assim nós vamos endireitar nossos caminhos. O primeiro passo é esse. Depois existe o agir pela fé, mas a primeira coisa é falar pela fé. Até porque quando nós falamos, ainda que nosso coração não esteja 100% certo, quando nós falamos, nós já começamos a mudar realidades. Inclusive dentro de nós. Começamos a mudar dentro de nós coisas. No nosso intelecto, na nossa mente, as coisas começam a ser transformadas através da declaração da palavra de Deus. Porque há poder em declarar a palavra de Deus. Não há só poder nas palavras. De fato, toda palavra lançada por um ser humano tem poder, mas quando ela é de acordo com a palavra de Deus, aí, meus amados. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Essa é a mensagem de hoje. E eu queria dizer a você, se você não fez uma aliança com Deus ainda, se você não fez uma aliança pessoal com Jesus, se você não entregou sua vida a Jesus, se você não vive totalmente para Ele, embora você creia em Deus, se você nunca confessou a Jesus publicamente como seu Salvador, você precisa fazer isso, porque a fé, ela é expressa primeiramente através de palavras. E se você nunca fez uma aliança com Jesus, você não vai desfrutar de tudo aquilo que a palavra de Deus promete, porque Jesus é a porta de entrada. Sem Cristo, o homem está separado de Deus e não pode andar com Deus por conta de seus pecados. Porque Deus não coabita onde há pecado.
Mas quando você faz uma aliança com Jesus, o sacrifício na cruz torna-se o seu sacrifício. Você é substituído ali. E naquele momento, os seus pecados são colocados na cruz e você é perdoado. De fato, a Bíblia diz que Jesus morreu para perdoar os pecados não só de algumas pessoas, mas de toda a humanidade. Tanto do passado quanto do futuro. Então, pessoas que já morreram em Cristo tiveram seus pecados perdoados. Pessoas que morreram sem Cristo, infelizmente, carregaram seus pecados. E eu não quero carregar pecado nenhum, porque eles atrapalham a nossa caminhada com Cristo e com Deus. E é por isso que é importante você que crê em Jesus e quer viver a sua vida, a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, em primeiro lugar, mas também como o seu dono. E a partir daí viver uma vida completamente dedicada a Ele, consagrada a Ele. Então deixa esse convite para que você nos procure. Nós daqui a pouco teremos culto na Igreja Verbo da Vida aqui em São Luís Quitunde. O culto começa às 19 horas na Rua da Feira, em frente ao Colégio Anchieta. Na Barra de Santo Antônio, na Rua da Farmácia da Dalva. O culto começa às 19 horas. Em Marechal Deodoro, é na Rua dos Cajueiros, 115, ou é 105 o número, agora esqueci, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no celular. E o culto lá começa às 19 horas também. Mas nós não podemos perder as oportunidades de estarmos juntos e de aprendermos mais a palavra de Deus. Então às 19 horas, corrigindo, em Marechal, é na Rua dos Cajueiros, número 305, no bairro Taperaguá. Então, meus amados, eu me despeço nesse momento. Vou colocar aqui um louvor para nós cantarmos juntos, do Gabriel Rodrigues, que diz justamente a respeito de coisas que devemos falar em nossas vidas para nós. O nome da música é Abençoado. E eu gosto muito dessa música, que ela tem uma pegada meio dos anos 80. É boa de ouvir. E é isso. Vamos orar juntos para encerrar esse momento? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela sua bondade, pela palavra que recebemos, que não sairá vazia, mas chegou em nossos corações e dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós não seremos mais os mesmos porque ouvimos esta palavra e ela nos transformou por dentro, e hoje nós começaremos a viver conforme a sua vontade. Nós vamos dedicar as nossas vidas, Pai, a conhecer mais da sua palavra, a viver mais conforme o teu querer, a sermos santos e irrepreensíveis como o Senhor diz que nós somos. E nós desfrutaremos de tudo que o Senhor nos prometeu aqui na terra dos viventes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.